Gente querida, alegria do encontro, sou Nina Veiga e estou aqui no canal Paz e Bem, a produzir conhecimento a partir da antroposofia da imanência, um ativismo delicado por uma estética da vida viva. Nesse nosso programa, claro, que tem como título exatamente Antroposofia da imanência, ativismo delicado, por uma estética da vida viva, estamos na 5ª temporada, que tem como tema fundamentação antroposófica. Então, a gente agora fez um recorte. Primeiro a gente falou dos temas e agora estamos trazendo pelos fundamentos, fazendo associações fundamentais, ou seja, aquilo que é básico para o entendimento da antroposofia, pontuando, lógico, a antroposofia da imanência. E nós já passamos pela biografia do Rudolf Steiner, nós já passamos pelo início de tudo, quando eu tentei trazer a chama, né, inspiradora de Steiner para, posteriormente, vir sistematizar o conhecimento antroposófico, que é justamente o goetheanismo, que foi o nosso 3º episódio. E nesse 4º episódio, vamos falar de uma coisa fundante, que é a antropologia. A antropologia é que tipo de gente fala, de que tipo de gente fala a antroposofia? O tipo de gente faz toda a diferença na produção do conhecimento. Muito bem, então nós vamos começar, e eu acho que eu vou fazer assim, tenho gostado, não sei se vocês têm também, eu faço esse slideshow porque, claro, sou professora, e a professora gosta de material didático, e aí o meu material didático fica todo disponível para vocês no site, e lá no site você encontra, além desse nosso vídeo, as referências, aquilo que eu tenho, né? Está lá também um acervo já bom, desde o nosso primeiro programa, e esses slideshows em PDF para você acessar, para você espalhar, para você estudar, né? A depender do seu interesse específico. Então, eu tenho gostado de deixá-lo assim. Então, para essa antropologia geral, nós vamos trazer como base, e tenho que dizer também que, além de ser professora, meu campo de pesquisa é a educação. E aí, claro, que se fosse uma pessoa da medicina falando para você aqui de antropologia geral, talvez trouxesse um outro recorte. O meu recorte é o do cotidiano pedagógico. E a gente tem 3 principais livros, deixa eu mudar de novo para vocês verem aqui. A gente tem 3 principais livros que no jargão a gente chama de antropologia geral, que é a arte da educação 1, 2 e 3. Então, aqui traz o estudo geral, a antropologia geral do humano. Na capa ainda está do homem. Por quê? Porque a gente já sabe, homem não é sinônimo de humano. Homem é apenas um sintoma, digamos assim, de uma linguagem que não nos serve mais. Por isso, eu já no cotidiano já não uso mais a palavra homem, a não ser para se referir a marca sexual de determinados indivíduos que estão entre nós, né? Sei lá como é que a gente fala isso agora, mas para caracterizar aquele que se autodeclara homem, e onde está escrito homem eu uso sempre humano. E aí tem também
a antropologia geral, a antropologia meditativa, que é um outro recorte, também ligado à pedagogia. Muito bem, então vamos dar sequência. Olha, uma diferença importante na antropologia, né? Então, os conceitos, as definições, a gente tem a antropologia física, biologia, genética, tipo sanguíneo, a antropologia cultural, arte, língua, vestuário, religião. E na antropologia antroposófica, a gente tem isso tudo a partir do conhecimento antroposófico. É uma definição específica. Então, enquanto os outros são um método de pesquisa em diversas áreas, a antropologia antroposófica se dedica ao estudo dos seres humanos por um viés que a gente vai ver hoje. Então, eu vou trazer uma citação do Rudolf Steiner, e ele vai definir antroposofia. E, ao definir a antroposofia, a gente vai ver como isso implica a sua antropologia. Então, ela diz assim: a antroposofia é um caminho de conhecimento que deseja levar o espiritual da entidade humana para o espiritual do universo. Qual a antropologia aí? A gente tem uma ligação entre as forças universais e a entidade humana. Então, já é uma antropologia. Ela aparece no ser humano como necessidade de coração e de sentimento. Olha lá, de novo. Não é? Por exemplo, quer ver uma definição antropológica que o senso comum faz a partir de um filósofo? O ser humano é um animal que pensa. Esse é um modo de pensar o ser humano, é uma antropologia, digamos assim. Aqui não, aqui a gente tem outra coisa definido, o que é, porque a depender de como o autor define sua antropologia, vai implicar em como isso é colocado no mundo. Então, diz Steiner, ela aparece do ser humano como uma necessidade do coração e do sentimento, e deve encontrar sua justificativa no fato de poder fornecer essa necessidade. É lindo, né? A antroposofia só pode ser reconhecida por aquela pessoa que encontra naquilo, a partir de sua sensibilidade, de maneira como busca fome e sede. Ou seja, ele está falando aqui que a antroposofia é comigo dentro, que é algo que me é tão necessário como fome e sede. Um pressuposto que implica muito. Existe a antropologia negativa e a antropologia positiva. Um exemplo de antropologia negativa, por exemplo, é Hobbes. O homem, vou usar o homem, tá bom? Ele usa o homem no original, eu vou usar o homem. O Hobbes fala assim: o homem é o lobo do homem. Ou seja, o que está dizendo aí? Que o ser humano é mau e é o lobo do outro ser humano. Isso é uma antropologia negativa. Uma antropologia positiva, como a do Steiner, ela não quer ser uma antropologia positiva, por exemplo, como de quem fala que o homem é só bom. Não. Ela é uma antropologia positiva que acredita no ser humano, mas que acolhe o mal que o ser humano tem. Então, eu acho que até poderia dizer que ela é uma antropologia afirmativa. Ela afirma o ser humano como ele é. Acho que eu vou começar a usar assim. Muito obrigada pela reflexão que vocês me permitiram fazer aqui no ar. Porque uma antropologia positiva vai ser mais
parecida com uma antropologia de Rousseau, que diz do bom selvagem, daquele que não tem nenhum mal, e não é isso. Então, acho que a gente pode até acrescentar, vou acrescentar no PDF, tá, gente? Aqui, vou sublinhar, antropologia afirmativa, ou seja, ela afirma, e tem mais a ver com o Steiner também, porque tem a ver com Nietzsche, ela afirma o ser humano e aposta nele. Aposta, não é? Eu acho que isso é importante. Uma citação fundante. Vou trazer uma outra citação do Rudolf Steiner, parecida com essa que eu já trouxe aqui, mas que está lá, foi escrita numa data que é 1924. A gente sabe que ele morreu no comecinho do ano de 25, né? Então, ele morreu em 25. Então, esse é no fim da vida. Eu gosto de citações de fim de vida. E diz assim: a antroposofia é um caminho de conhecimento que gostaria de conduzir o espiritual do ser humano ao espiritual do universo. Aparece no ser humano como uma necessidade de coração e da emoção. A gente já falou disso. Deve encontrar a sua justificação na medida em que pode dar satisfação a essa necessidade. A antroposofia só pode ser reconhecida por aquele que encontra nela o que tem a buscar em seu coração. Muito bem, agora vem. Antropósofos, portanto, só podem ser pessoas que sentem certas questões sobre a natureza do humano e do mundo como vitais para a vida da mesma forma que aqueles que sentem fome e sede. Então, o mundo é comigo dentro. Então, aquilo que é da natureza do humano e do mundo é vital para a antropologia antroposófica. Não é só um conhecimento distante, que você olha o outro. Não, ele está em si. Isso faz a diferença, implica. Então, vou trazer uma imagem inicial a título de exemplo e vou parar um pouco nela para a gente entender como funciona esse conhecimento a partir da antropologia antroposófica. Agora, eu vou me permitir ser um pouco esotérica a trazer essa imagem. Por quê? Porque ela foi muito importante para mim. Foi quando caiu a ficha, digamos assim, da antropologia antroposófica na minha formação. Isso há mais de 30 anos. Quando eu vi aquele desenho, esse que eu vou mostrar para vocês agora, que o professor fez o diagrama na louça, eu me lembro dos gestos dele até hoje. E isso, para mim, foi como se dissesse: não, entendi. Lógico que eu não vou ter capacidade de fazer isso para vocês agora, mas eu dou uma pista daquilo que me afetou enquanto reconhecimento, percepção do que é uma antropologia antroposófica. Então, vou trazer a forma humana ou a sua corporalidade traz na sua gestalt básica a missão do ser humano. Então, essa foi a imagem de origem esotérica, de apresentação dessa antropologia antroposófica que me tocou há mais de 30 anos, que fez a ficha cair do que é isso. Então, primeiro o professor, ele colocou na lousa uma bola, um círculo e uma abertura, né? Quase uma vírgula ali, uma linha aberta, curva. E aí ele disse: esse é o humano. Uma parte fechada em si e uma parte aberta ao mundo, né? A digestão, essas coisas. E aí ele traçou 4 linhas de fora para dentro, assim, como raios. E esses
são os membros que foram dados ao ser humano pelas forças espirituais. Isso, para mim, assim, ficou tão claro como que esse entendimento do humano é, ao mesmo tempo, físico e espiritual, ao mesmo tempo fechado em si e aberto ao mundo, se deu. Então, queria trazer para vocês, vou explicar um pouquinho mais, talvez de uma citação mais longa, mas queria dizer desse impacto, porque ao traçar esses raios de fora para dentro, como se estivesse vindo desse plano espiritual, ele diz, é por isso. Aí trouxe, digamos, um preceito moral associado a isso. É por isso que quando a gente faz coisas, anda pela terra, faz coisas com nossas mãos, nós devemos honrar esses presentes, essas dádivas, que são os nossos membros. Eu não sei, gente, para mim isso fez tanto sentido à época e continua ressoando até hoje, especialmente porque sou uma pessoa da ação, sou uma pessoa das mãos, sou uma pessoa caminhante, digamos assim, e sei o tanto que é importante a gente carregar esse princípio espiritual nas ações da terra, do mundo, em honra justamente à terra. Então, isso que a gente viu é uma trimembração, né? A gente viu aí, é uma trimembração simplificada. E aí diz, claro que a trimembração da forma inclui outros aspectos, a cabeça em repouso, que tem a capacidade de pensar e entender o mundo, os braços e as pernas com seus movimentos que executam o querer. O ser humano sente com o coração os seus pensamentos e suas ações. Ele, no sentir, é o mediador entre o fazer e o pensar. Então, aí a gente tem uma imagem dessa trimembração que é a imagem do humano na antropologia antroposófica. Muito bem. Umas categorias importantes. A gente já trouxe essas categorias aqui, está na temporada 2, mas só para a gente entender, né? No estudo da antropologia antroposófica, a gente pode estudar isso a partir de diversas categorias da unidade, ou seja, o ser humano é um consigo mesmo, um com o mundo, ou dois, que a gente tem, né? A esclerose e a inflamação, dois polos, um que dá a forma e outro que dá a expansão. A trimembração, que é o que a gente mais usa no cotidiano antroposófico, né? O pensar, o sentir e o querer, o sistema neurosensorial, o sistema rítmico e o sistema metabólico motor. A quadrimembração, que também é muito usada, que tem a ver com os corpos da natureza, os elementos da natureza, o corpo físico, com, né, o corpo etérico, o corpo astral e o eu. O corpo físico com o mineral, o corpo etérico com o vegetal, o corpo astral com o animal e o eu com esse princípio espiritual. E depois tem outros, heptamembração, os sentidos humanos, que é dividido em 12, tudo isso a gente já falou lá na temporada 2, você pode retomar aqui na descrição do vídeo. Muito bem, uma antropologia antroposófica. Então, eu vou ler um pedacinho aqui da antropologia meditativa para vocês mais ou menos entenderem, deixa eu até mudar aqui um pouquinho essa configuração, para vocês entenderem um pouco como que isso vai sendo alinhavado nos textos de Rudolf Steiner, como essa antropologia ela vem sendo construída. Então, ele está conversando aqui na antropologia meditativa,
tem a ver com essa primeira imagem que eu trouxe para nós como exemplo. O que irradia da cabeça da criança, seus corpos físicos e etérico, até as pontas dos dedos e dos pés, é uma atividade da alma, embora emane do corpo físico. Olha a integração de novo, né? Não é separado, é junto. É uma atividade da alma, embora emane do corpo físico. Trata-se da mesma atividade que mais tarde atua na alma como intelecto e memória. Então, ele está fornecendo as pistas até para a gente montar um currículo, uma atividade. E ele segue lá. Elas atuam primeiro como forças corpóreas, plasmando a cabeça e mais tarde como forças anímicas. Então, esses textos que Rudolf Steiner nos traz, eles são justamente aquilo que dá pistas de que criança estou falando, de que ser humano estou falando, desse. E o que isso implica? Implica tratá-lo dessa maneira. Se eu acredito que o espiritual está junto ao corpo, de que maneira essas forças espirituais que nos são dadas são exercitadas num currículo, numa atividade, numa medicina? Compreende isso? É mais ou menos assim que vai funcionando o suporte da antropologia antroposófica. A partir dela, que o conhecimento antroposófico se insere nas disciplinas que a gente tem. Muito bem, a organização do nosso estudo você já sabe. ativismodelicado.arte.br. O link está aqui na descrição do vídeo. Lá você tem acesso a todas as referências e ao acervo dos nossos programas. Tudo que eu tenho, eu coloco lá. O que eu não tenho, eu dou pistas para a gente seguir juntos, pois assim somos mais fortes.